Eu venho falar sobre o Salmo 100. É um salmo de louvor a Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos com canto. Saber que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, eterna a sua misericórdia, e sua verdade estende-se de geração a geração. Então a bondade de Deus ele é de geração em geração. Então como devemos adorar a Deus? Muito tem debatido em nossos dias sobre a questão do culto a Deus. Que fomos criados por Deus para adorá-lo. É um fato inconteste. No entanto, quando se trata da forma de adorar a Deus, as divergências aparecem. Aqueles que defendem um culto tradicional e solene, outros preferem um culto contemporâneo e informal. Uns querem um estilo de adoração endereçado apenas à cabeça, sem qualquer emoção. Outros tendem para um culto mais emotivo, sem o concurso da razão. Para nós o que importa é o que a palavra de Deus diz, o que a Bíblia nos ensina sobre esse momentuoso assunto. Devemos adorar a Deus com todo o nosso entendimento e todo o nosso coração. Fomos criados por Deus com razão, emoção e volição. Portanto, todo o nosso ser precisa ser envolvido na adoração. O Salmo 100 nos ajuda a entender essa verdade. Que tem duas diferenças. Ou você vai ao culto ou você vai à igreja. Eu vou ao culto. Eu vou adorar a Deus. Eu não falo com ninguém, eu vou adorar a Deus. O que me chama a atenção é que, em primeiro lugar, precisamos adorar a Deus com a nossa mente. O Salmo 100, versículo 3 e 5, saber que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez. E dele somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Não está no Salmo 100? Aí a sua fidelidade, porque Deus é fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Não podemos abandonar a mente no culto. Devemos orar e cantar com a mente e também com o espírito. Precisamos entender que o ser divino a quem adoramos é o Senhor, o governador do universo. E revestido de glória e majestade, entronizado acima dos querubins. No texto em consideração, o salmista destaca a centralidade de Deus no culto, a enaltecer
seus atributos, como bondade, misericórdia e fidelidade conosco. Ainda precisamos saber que Ele é nosso Criador. Não é a formação, a geração. Ele é nosso Criador. Não viemos ao mundo por acaso. Nós não viemos ao mundo por acaso. Não somos fruto de uma evolução de milhões e milhões de anos. Nem vivemos dos símios. Procedemos de Deus. Além disso, precisamos saber quem somos, propriedade exclusiva de Deus. Pois Ele não apenas nos criou, mas também nos remiu. Ele não enviou o Filho. Deus era o Verbo se fez carne. Ele não enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele verteu seu sangue na cruz para fazer a remissão dos nossos pecados. Nossa cédula do pecado ficou na cruz. Ele era santo dos santos. Ele é santo dos santos. E Ele vive. Ele ressuscitou o terceiro dia entre os mortos. Finalmente, precisamos saber que dentre todos os povos da terra fomos escolhidos para ser o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Não podemos nos aproximar de Deus sem saber quem Ele é, quem nós somos, e nele para Ele. Você tem que saber quem você é, quem nós somos. Como fomos criados, como fomos formados. E o que me chama a atenção em segundo lugar, precisamos adorar a Deus com as nossas emoções. Salmo 100, versículo 1 e 2. Celebrai com júbilo ao Senhor. Todas as terras, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Celebração é ato festivo, não um funeral. Você não está indo para um funeral. Você está indo para adorar a Deus. Com hinos, com louvores, com cânticos. Toda adoração, tudo é para Ele, tudo é dele. O culto é o serviço que prestamos a Deus de forma de fazê-lo com alegria. Precisamos apresentar a Deus um cântico, ou seja, com hinos de louvor. O culto precisa ser vivo, entusiástico e alegre. A emoção aqui, entretanto, não é epidérmica e carnal. Ao contrário, decorrente do entendimento de quem é Deus, do que Ele e faz por nós, de quem nós somos para Ele, aqueles que meditam sobre a grandeza de Deus não podem comparecer diante dele sisudos e gelados. Nós não podemos se apresentar a Deus sisudos e gelados. Te atira, quente, morno, frio. Tem que ser quente, né? Aqueles que compreendem o amor de Deus estampado na cruz de Cristo não podem comparecer para a adoração secos e áridos.
A mente iluminada pela verdade desemboca em emoções santas. Luz na mente produz fogo no coração, um culto qual os adoradores não compreendem a verdade gloriosa da majestade de Deus, nem se emocionam com o privilégio de ser amados, comprados. Eles não se preocupam. E não compreende a verdade gloriosa da majestade de Deus, que nem se emociona com o privilégio de ser amado, comprado, chamado para ser ovelha do seu pastoreio. Não tem a marca do culto bíblico. Jesus nos ensinou a adorar a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, o culto precisa ser bíblico, mas também de todo o coração. Conteúdo e forma precisam estar lado a lado. Precisamos ter a mente iluminada pela verdade das Escrituras e o coração aquecido pela graça de Deus. Se alimentar da palavra. Nem só de pão vive o homem, mas aquilo que procede da boca de Deus. Que viemos se alimentar da palavra. Cada vez que lemos, é revelada de uma forma diferente, na mesma forma, mas que vem para mim e vem para os que precisam da palavra, para os fracos, oprimidos. Porque temos que voltar a ser criança para herdar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus, o resto, e tudo vos será acrescentado. Ligado na terra e ligado no céu. E o que me chama a atenção em terceiro lugar, precisamos adorar a Deus com a nossa volição. O Salmo 100, versículo 4 e 5, entrai por suas portas com ação de graça e nos seus átrios, com hinos de louvor, rendei-lhe graça e bendizei-lhe o nome. No momento em que compreendemos quem é Deus e quem somos nele, não podemos deixar de adorá-lo. Adorar a Deus deixa de ser um compromisso pesado para ser um deleite, para nós se deleitarmos no Senhor. Toda a honra e glória dada a Ele. Entrar em seus atos deixa de ser um compromisso denso para ser uma alegria indivisível. Não tem divisão. Estar na casa de Deus deixa de ser um peso para ser uma bendita oportunidade de render graças a Ele. Cantar hino de louvor e bendizer o seu nome. Quanto a nossa mente é iluminada e as nossas emoções são despertadas, então a nossa vontade é acionada para obedecer a Deus e adorá-lo. Contudo, o que somos e temos, o que temos em Deus, todo o nosso prazer na adoração, pois quanto mais deleitamos nele, mais ele é glorificado em nós. Quanto mais nós buscamos, quanto mais nós oramos, quanto mais se prostramos diante do Senhor, Ele nos glorifica. Temos um propósito a cumprir.
Por isso, rendei graça ao Senhor. Se prostra diante do Senhor. Não importa o processo que você está passando. Não importa o processo que você está passando. Que só aguenta o propósito quem suporta o processo. Só aguenta o propósito quem suporta o processo. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos nos estrados dos pés de Deus. O ouro e a prata é do Senhor. E que Ele venha nos perdoar pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Repito de novo que não vai ter saudade é o iníquo. A iniquidade não vai ter salvação. O que blasfema contra o Espírito Santo. Então que venha a limpar o templo. O nosso interior, o nosso templo somos nós. Que viemos a descer a casa do oleiro. Ele refaça quantas vezes for preciso para separar a lama do barro. Quantas vezes for preciso. Porque Ele vai te fazer um vaso de honra. E rendei ao Senhor. Vá ao ministério com cântico, com louvor, adorá-lo em verdade, porque Ele conhece os seus adoradores de verdade. Então deixa essa palavra de reflexão para todos. Renda um culto com alegria no Senhor. Faça um culto sem divisão, um culto racional, um culto que venha render graças ao Senhor, porque dele fomos formados, fomos gerados, e a nossa salvação é individual. Todos ficam na paz de Deus e todos esperam a vinda do Salvador Jesus Cristo. Amém.